Cara, esse vídeo, ele vai aparecer pra você no momento certo, não é algo clichê. Eu tô falando sério, acompanhe esse vídeo até o final. Tenho algo pra passar pra você, de verdade. Fica até o final. É o seguinte, cara, é, você vai ter que se encarar. Tá na hora de você encarar a sua realidade. Por que que eu tô te falando isso? Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Dia 26/12/2024, eu tive que me encarar. Eu estava dentro de um grande conglomerado, ao redor de várias pessoas grandes, mas eu não estava feliz. Eu estava me matando pouco a pouco. Eu tive que tomar uma única decisão que talvez mudaria a minha vida toda, e está mudando. E se talvez eu não tivesse feito isso, talvez você nem estaria vendo esse vídeo. Eu tive que abdicar, deixar meu orgulho de lado e encarar a realidade. A realidade que eu tinha que ter colocado um fim naquela situação. Eu tinha que ter saído daquele ambiente tóxico, daquele ambiente que só me sugava, daquele ambiente que não deixava eu me desenvolver, daquele ambiente que não me remunerava. Bem, eu digo remunerar não é só sobre dinheiro, é sobre reconhecimento, sobre valorização, o ser humano. E às vezes você está agora numa oportunidade que ela, você só está nela por algumas questões básicas da vida. Talvez você tem que continuar por grana, ou talvez você está só por ego. Só tipo, cara, se eu sair daqui, aonde eu vou estar? Tipo, sobre pertencer a algum lugar. E talvez é melhor você não estar em algum lugar do que estar e estar se matando aos poucos, tá? Você precisa colocar um ponto final nisso, exatamente nesse momento. Essa é a hora para você. Esse vídeo chegou não é à toa para você. E, cara, exatamente, você não pode desistir do que você quer agora. Você não pode desistir. Você não pode deixar essas oportunidades que estão entrando na sua vida atrapalhar o que você sempre quis, o seu sonho. Eu vou te contar algo pessoal meu. Há 7 anos atrás, talvez nesse exato momento, eu estava fazendo algo que todo mundo estava desacreditando. Por mais que estava iniciando a faculdade, estava no meu emprego CLT, eu treinava na academia, eu estudava, mas mesmo assim eu não parei de editar os vídeos e procurar minha oportunidade. Na verdade, não procurar. A disciplina superou a falta de recursos naquele momento. Eu não tinha recurso suficiente para me destacar a ponto de chegar num cara grande e ofertar os meus serviços. Então, eu tive que fazer mais do que a maioria faria. Então, você não pode ficar murmurando. Você não pode agir dessa maneira na sua vida, porque isso só vai atrair coisa ruim para você mesmo. Você não pode continuar num ambiente que está te matando. Você tem que colocar um basta nisso. E quanto mais você murmura, você vai afastando. É como se fosse um delay universal, te explicando melhor. Um delay universal que quando você murmura, quando você reclama, você vai afastando o que você queria de você. Então, a única coisa que eu estou te pedindo é para você continua no simples, continua na disciplina, continua fazendo, não para. Não para o que você está fazendo, conclua. Só para quando você chegar, só para quando você conquistar isso que você quer. Você não pode parar. Ah, não tenho recurso. Você tem recurso. Só de você estar aqui agora nesse momento, você tem algum recurso. Você tem que parar e se analisar. Você não pode escutar o que os outros estão falando. O sonho é seu, não é de mais ninguém. Essa é a verdade que eu queria ter ouvido na minha vida há muitos anos atrás. Que talvez eu poderia ter ido muito além do que eu já fui, tá? E a única coisa de tudo aí que eu aprendi, que eu não fiz errado, foi a disciplina. Todos os dias, com ou sem eu estava editando vídeo. Com PC bom, eu estava editando, sem PC bom, eu estava editando. Só que o que foi me comprometendo foi estar em um ambiente que eu já sabia que eu não tinha que estar e eu continuei. Um ambiente que, uau, me aparentava um suposto status. E eu pensava, nossa, se eu sair daqui, quem vai ser eu um dia? Só que eu esqueci que eu sou o protagonista da parada. Eu deixei de ser o protagonista e estava escrevendo a história dos outros. Como assim, velho? Então, nesse momento, você deve estar escrevendo a história dos outros. Você não está focado na sua história. Você não está focado em fazer as coisas para você. Você até faz para você, mas o mínimo do mínimo. E quando você começa, você não termina, porque você acaba não acreditando que vai ser possível chegar na conclusão, chegar nesse determinado sonho que você quer. É que parece meio clichê, parece papo de coach. Eu não tô aqui para ser coach de ninguém. Eu tô aqui para expor o que eu tipo, queria ter ouvido antes.
é algo tão simples de me expressar, sabe? Eu queria ter ouvido, quando eu tinha entre 17 e 18 anos, quando eu comecei a editar vídeos, a ser menos obcecado, a saber que existe tempo para tudo. Não sei se você é cristão ou não, se você lê a Bíblia ou não. Eu só vou falar um trecho que é o seguinte, que está na Bíblia, em Eclesiastes, que fala que há tempo para tudo. E esse trecho aí, esse livro foi escrito pelo Salomão, um dos homens mais sábios que existiu. Pecador também, sim. Um cara falho, sim. Mas um cara que ele aprendeu, ele experimentou de todas as coisas da vida. E ele sempre nesse livro ele está relatando que nunca está feliz. E às vezes a gente acha que tem que estar num ambiente que a gente tem que estar sempre feliz. Se a gente não estiver feliz, a gente, sabe? E exatamente sobre essa frase que está repercutindo aí, feliz no simples. Apesar de ter sido um MC que deu mais ênfase nessa frase, mas exatamente sobre isso. As pessoas não sabem ser felizes no simples. É sempre esse lance de marketing digital, internet, que faz você ter ganância. A ganância, a ganância, eu preciso, eu tenho que ter. Olha, eu não tenho o suficiente para começar. Você tem tudo para começar e não enxerga. Você acha que você não tem. Olha, o Joãozinho tem mais do que eu. Quando na verdade você tem algo que o João gostaria de ter. Tá entendendo mais ou menos? Tipo assim, você tem que parar de olhar pro umbigo dos outros e focar no seu processo, a sua disciplina. Você tem que fazer todo dia algo. Não acha que você, por exemplo, você acha que se eu postar um vídeo hoje e não fazer mais amanhã, não fazer depois, as coisas vêm para mim, eu deitado na cama, igual os gurus falam. Se eu não fazer vídeo todo dia, se eu não produzir todo dia, se eu não tentar ser melhor todo dia, se eu não buscar ofertar algo bom para o universo está vendo ali que o cara está ali todo dia fazendo. Você acha que o resultado desse cara vai ser qual? Ele vai ser um perdedor? Vai continuar sendo um perdedor? O David Goggins, você já deve ter visto esse cara aí na internet. Se você não viu, você tem que ver. O cara, literalmente, ele era um dos piores na escola. Ele não tinha condição. E quando ele precisava de um tapinha nas costas da mãe dele, simplesmente a mãe dele falou que ele ia reprovar na escola, que ele estava péssimo. Então, tipo, isso só mostra pra nós que o quê? Cara, é você e você nesse jogo. O jogo da vida. Essa corrida dos ratos. Você tem que saber o que você quer. Quem não sabe onde quer, qualquer lugar basta. Qualquer lugar tá bom. Então você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Eu tinha claro 7 anos atrás. Eu quero ser um editor de vídeo de caras gigantes da internet. Deram risada de mim. Deram muita risada. Lá atrás, bem lá atrás, antes dos meus 17, 18 anos, eu já falava na escola, quando era pequeno. E nessa época, tinham youtubers, inclusive um desses aí que eu falei na época, na escola. Eles falavam, jamais você vai editar. Nem computador você tem. E aí eu ia para a escola, e é onde eu moro hoje, que é asfaltado, graças a Deus, era de barro. Então meu tênis ia com um pouco de barro embaixo. E quando eu sentava assim no meu espaço na sala, ficava cheio de barro, porque secava assim e saía aquele farelinho de barro. E os caras falavam, você acha que você vai conseguir alguma coisa? O seu pé e eu pé de barro. E aí eu via todas aquelas crianças lá na época e eu usei esse trauma a meu favor. Eu falei, não quero ser mais um. E hoje eu venci. Eu consegui estar ao lado dos grandes. Enquanto esse mesmo guri que falou pé de barro, sabe o que, que ele é? Ele era supostamente um dos melhores das aulas de matemática, de física, me menosprezava, me humilhava. E hoje ele simplesmente, não que não seja nada isso, entenda, reflita. Falava, não, eu vou fazer faculdade, eu vou isso, eu sou top. Ele tinha o grupinho dos tops. E no fim das contas, hoje, ele tá cortando o cabelo e fazendo rifa, enganando os outros aqui do meu bairro. Então, tipo, isso só reflete com o quê, mano? Primeiro, é não julgar o próximo. Não julgue o próximo para que não seja julgado. Eu não julgava ele, eu nem retrucava, porque eu nem tinha como retrucar com o cara. O cara, tipo, era, ao redor dele era todo mundo da escola gostava dele. Só que eu tinha um sonho. E eu sabia que eu não tinha recurso. Eu tinha vontade. Eu tinha que continuar. E eu continuei, velho. Então, basicamente, nesse momento, você tem que parar de murmurar. Ah, fulano tá falando negativo. Cara, afasta isso. Ignora.
Ignora. Pessoas negativas, positivo com negativo não flui. Então você, cara, você vai ter que se afastar disso. Você vai ter que começar a mudar os seus hábitos, você vai ter que começar a mudar os seus pensamentos. Você vai precisar não permanecer nesses amigos. Você não pode desistir. Eu não desisti. Eu continuo aqui. Mesmo depois de tudo isso, eu tive que interromper essa história dia 26 de 12 de 2024, que foi basicamente a minha trajetória toda, porque isso já não era mais meu propósito. Eu tive que renovar esse propósito e eu estou aqui. Não só por mim, mas por você também. Eu estou fazendo esse vídeo por vocês, por pessoas que estão me ouvindo. Eu não estou olhando para números, eu não estou aqui fazendo por visualização. Lógico, é algo necessário, sim. É algo que vai me ajudar lá na frente? Vai. É algo que vai talvez me dar um dinheiro lá na frente? Vai, mas eu não estou com esse propósito. Estou com esse propósito de algo que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Porque nessa época, lá atrás, também eu não tinha internet, eu não tinha celular. Eu não tinha recursos para ouvir alguém. E as poucas pessoas que me cercavam eram pessoas negativas, pessoas que não se importavam, elas desacreditavam. Na época, ser editor de vídeo era sinônimo de ser vagabundo e o cara que ficava o dia todo no computador jogando e editava um videozinho em meia hora. E aí, quando as pessoas viram o que eu conseguia fazer, aonde eu cheguei, eu comecei a ser respeitado pelo trabalho das minhas mãos. E graças a Deus, hoje eu estou aqui. Não mais como um editor de fulano ou ciclano, mas eu estou aqui com esse canal. É algo como que eu posso falar assim? Eu me sinto bem mais feliz de falar. É, nesse momento eu não estou editando mais profissional, mas estou fazendo meus vídeos, fazendo algo que hoje eu não preciso ficar atrás de personagens, não preciso ficar mais invisível num vídeo, sendo que eu posso falar com as pessoas algo que eu penso e que eu sinto, e isso é importante. Então, eu gostaria que você deixasse seu comentário com temas de vídeo, comentários sobre a sua vida. Comenta a sua história, eu quero muito responder você, quero muito saber o que vocês pensam, o que vocês estão passando. É muito importante para mim isso. Esse é o meu propósito de vida. Eu quero poder ajudar as pessoas. E eu só posso ajudar se esse canal crescer, se cada um de vocês me ajudar nisso. Então eu queria que vocês levassem essa ideia adiante. Você não pode parar, você tem que desvincular desse pensamento, desse ato de murmurar. Você tem tudo nas suas mãos, só basta você executar. Eu conto com você no meu próximo vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal, deixa um like também para mim. E compartilhe esse vídeo com a pessoa que você tem certeza que ela precisa ouvir isso hoje. Tamo junto. Até o próximo vídeo.